que nós vamos ler hoje, vocês já leram, né? O 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. É dentro de um contexto. Né? Paulo trabalhou com a ideia de se defendeu o seu ministério, defendeu a sua mensagem de tantos ataques, e ele está escrevendo para uma igreja muito amada, muito querida. Ele tinha uma preocupação grande com aqueles irmãos, que ele ficou quase 4 semanas, pregou a verdade do Evangelho, e esses irmãos estavam sofrendo perseguição, estavam passando por assim, opressão, tanto dos romanos, da sociedade em geral, e principalmente também até dos próprios judeus, que Paulo teve que fugir, e aí na outra cidade que Paulo foi, a próxima cidade foi Bereia, eles chegaram lá para atormentar Paulo. Porque eles acharam que Paulo só queria ganhar dinheiro, que Paulo queria levar vantagem com seu ministério, e que ele era uma pessoa assim, iludido, ou queria até prejudicar o judaísmo. Então, a mensagem de hoje, ela acrescenta uma palavra, pena que o Fabiano não está aqui, mas ele está assistindo lá na casa dele, né, e ele tem um caderninho que ele anota todas as palavras novas que ele ouve. Qual que é a palavra que você nunca ouviu na sua vida aí? Parousia. Né? Então, a esperança nós já ouvimos. Esperança no caso da palavra esperança na Bíblia, ela é diferente da esperança que nós falamos aqui. Né? Eu tenho esperança que o Brasil vai ser campeão mundial. Pá! Né? Enfrenta a Croácia, fez 1-0 no segundo tempo, ganhou. Pá! Empatou, mas vai para os pênaltis, perdeu. Então, existe uma ideia de esperança que ela é tida como uma torcida, um desejo, mas ela não tem nenhuma garantia de que aquilo vai acontecer. A esperança bíblica não. A esperança bíblica é você sabe o que vai acontecer, já ouve antecipadamente da boca de Deus qual vai ser o resultado, e você espera. E mesmo que aquilo as pessoas critiquem, isso é impossível, não dá para acontecer, isso é um absurdo, você se abala um pouco, mas por causa do mínimo que você conhece de Deus, você fala, não, isso é possível. Não, Deus garante. O caráter de Deus é que dá validade às suas promessas. A fidelidade de Deus em toda a história humana, aquilo que Ele falou e aconteceu, nos ajuda a ter essa expectativa segura do que as coisas no futuro vão acontecer. Então a nossa esperança ela é baseada em um alicerce fixo, que quando a gente vê as mudanças no mundo por aí, você fala, mas parece que não é. Parece que é quase impossível. Será que Deus existe mesmo? Então vem aquelas dúvidas, mas constantemente o nosso coração, a palavra de Deus, é acariciada. A palavra de Deus e o Espírito Santo acaricia o nosso coração, né, dá uma aquecida nele, e a gente volta a depositar aquela confiança de que aquilo que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Então eu não preciso assim ficar assim como tivesse uma atitude de zen, né? Forçando a minha mente para que a minha mente produza aquilo que vai acontecer. Eu não preciso assim ter uma fé grande que gere o futuro. Não, eu não consigo fazer isso. Mas a minha fé é depositada na pessoa de Deus, naquilo que Ele falou, na palavra dEle. Talvez a minha imaginação sobre o que Deus falou no futuro, né, a minha interpretação ou a minha imaginação de como vão ser os pequenos detalhes que vão acontecer no futuro, seja um pouco diferente do que vai acontecer. Por exemplo, a palavra no Antigo Testamento falava que o Salvador, o Messias, ele seria nazareno, que é o norte. Nasceria em Belém e viria do Egito. É 3 Messias? Então, na hora o pessoal fala, o que é isso? Ele é nazareno, mas ele nascerá em Belém, aqui ao sul, e virá do Egito? Aí o pessoal,
Nazareno é alguma coisa, aqui em Belém é outra coisa, do Egito. Então o pessoal tentava explicar essas aparentes incoerências. Mas aí o que aconteceu? Os pais de Jesus, por causa do recesso, desceram para Jerusalém, por causa da perseguição de Herodes, foram para o Egito. Depois de 2 anos e meio, 3 anos, Herodes morreu, então não havia mais perigo dele passar por ali. Ele vem e volta e vai morar em Nazaré, onde querem os seus pais. Então ele é nazareno, ele nasceu em Belém, que era a sua tribo, né, a tribo de Judá, e ele teve que fugir para o Egito. Então ele veio do Egito, ele é nazareno e ele nasceu para Deus. Então Deus faz essas coisinhas conosco para a gente, sabe, falar, puxa, é aquilo que Abacuque falou, né? Ainda que no agado, no campo, no curral, ainda que as coisas não pareçam que não está dando tudo errado, eu confiarei, eu me alegrarei, eu depositarei confiança. Então, aquelas 5 verdades que Paulo pregava, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é homem e é uma só pessoa, é uma coisa difícil de entender, mas a gente acredita porque a Bíblia revelou isso. E por causa da necessidade de ser o nosso Salvador. Precisava ser Deus e precisava ser homem ao mesmo tempo. Então não existe 2 pessoas em Jesus, é só uma pessoa com 2 naturezas. Ele morreu, então ele precisava morrer como sacrifício por nosso pecado, para nos justificar. Ele ressuscitou. São fatos históricos, já aconteceu. Estão longe de nós, eu deposito minha confiança porque a Bíblia garante isso. Então é tranquilo, e a igreja morreu por essa verdade. Ninguém morre por uma mentira. As pessoas doaram as suas vidas. Eram pessoas inteligentes, não eram pessoas iludidas ou sonhadoras. Não, eram pessoas inteligentes, sábias, convictas, e morreram por essa verdade. Então, eu descanso no testemunho deles também, e no que a palavra registrou. Agora nós temos uma 5ª mensagem de Paulo, é que Jesus Cristo vai voltar. E ele fala, da maneira que ele morreu, ele vai voltar. Como maneira que ele morreu? Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu fisicamente, não foi um fantasminha que morreu, que foi pregado na cruz. Ele morreu fisicamente e ressuscitou fisicamente. Nós temos provas na Bíblia. Tomé tocou os buracos. Mais de 500 pessoas que estavam vivas quando Paulo falou a respeito da ressurreição, testemunharam, viram Jesus. Então, fisicamente, Jesus Cristo não somente, a ressurreição não é somente um despertar de uma consciência na cabeça dos discípulos e do coração deles, é como se Jesus estivesse vivo no meio deles. Não, ele estava no meio deles. Foi físico. Então Paulo fala, da mesma forma que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele vai voltar. Isso significa, ele vai voltar não no nosso coração, ou a humanidade vai ter uma paixão assim, legal por Jesus, e a gente vai ver Jesus em tudo quanto é lugar, cartazes dele, e vivendo. Se tem uma coisa que a humanidade não quer e nunca vai querer, é viver os ensinos de Jesus, viver a pessoa de Cristo. Cada vez mais a humanidade vai se afastar e vai rejeitar e vai depreciar a pessoa de Jesus. Então a volta de Jesus, ela é intromissão de Jesus na história da humanidade. Os homens não vão fazer um plebiscito e falar assim, vem Jesus, nós não aguentamos mais a política, a economia, queremos... Não. A humanidade vai fazer de tudo para viver da sua forma, rejeitando tudo aquilo que se refere a Cristo. Então, essa parte do que vai acontecer no futuro é chamada, então, de escatologias. A palavra escatologia, escatos, significa últimas coisas. Então, é o estudo sobre as últimas coisas. O que está para acontecer para nós aí no futuro, quando tudo vai acabar. Mas, apesar que a gente fala vai acabar esse jeitão de viver aqui. Mas vai começar aquilo que Deus está trabalhando, que custou a vida de Jesus para que a gente viva eternamente com Ele. É o chamado consumação. A história da humanidade pode ser dividida em 4 grandes eventos. Criação, a queda. Então, tudo foi criado por Deus, e nós temos a evidência
disso, tudo é criado, as evidências mostram claramente que somente uma mente inteligente, superpoderosa, toda onipotente podia criar o que existe, essa ordem, essa organização. Mas nós temos problemas, então a queda explica por que nós temos esses problemas. Daí nós temos agora em Cristo a redenção, tudo foi redimido, isto é, o preço, o projeto de Deus em redimir aconteceu em Cristo. Mas ainda estamos vivendo problemas. E nessa etapa de tempo, nós estamos pensando. É a etapa da pregação da graça para que aquele que quer se tornar filho de Deus, crendo em Cristo, então passe a viver uma nova vida, nessa vida aqui, mas com problemas ainda. E a consumação é a escatologia, é quando todo um processo da redenção vai acontecer e nós teremos uma nova vida, o mal sendo julgado, porque a grande questão é, se Deus é bom, por que o mal existe? Então a consumação vai responder isso, o mal vai ser julgado, o mal vai ser eliminado. A oportunidade agora é que as pessoas entendam que somente em Deus existe redenção. Então essa frase, a esperança da parousia de Jesus produz... Não, volta. A esperança da parousia de Jesus produz alegria em meio às tristezas. É o que não faltava para os irmãos de Tessalônica. Tristeza. Eventos na vida que tiram o nosso conforto, a nossa alegria. E nós lutamos para que aqueles momentos bons permaneçam. Não é isso? Mas uma boa notícia, quer dizer, uma terrível notícia que nós temos, é que já nascemos, né? Que, você vai saber, vai nascer já chorando. E a morte, quando termina a vida, é choro. Nós temos uma vida difícil, de perdas. Nós temos, num certo sentido, poucos momentos de gozo, de alegria, de satisfação. Mas a nossa vida, a nossa trajetória é lutar para não se entregar, para viver o máximo possível momentos confortáveis. Mas é o clima, é a economia, é a política que nos forçam para que a gente não tenha essa alegria. Então, o que pode, talvez, nesses momentos de luta, nos confortar? Segundo Paulo, é que a esperança da manifestação, essa palavra parousia, é o retorno, esse momento em que Cristo virá e consumará tudo. Então, a esperança da parousia, da manifestação de Jesus, produz alegria em meio à tristeza. Como eu falei, a esperança é convicção. Nós não torcemos para Jesus voltar. Nós temos convicção de que Ele vai voltar. É iminente esse retorno de Cristo. Mas também todo olho verá. Espera aí, é iminente ou todo olho verá? É iminente que pode acontecer a qualquer momento. Mas também tem que acontecer algumas coisas. É iminente ou não iminente? Nas mensagens seguintes a gente vai entender por que é iminente, isto é, pode acontecer a qualquer momento, mas também tem que acontecer algumas coisas. Porque a parousia, ela inclui 2 momentos da manifestação de Jesus. Uma manifestação para a igreja e outra manifestação para a nação de Israel. Complicou? Calma. O próximo então, Rosana. Chamamos de parousia esse momento em que Cristo vai se manifestar. Ele vai voltar. Aqui eu resumi, tem muitos detalhes em cima disso, mas eu resumi 3 linhas de interpretação, de conclusão que as pessoas têm a respeito da volta de Jesus. Como eu falei, como é um aspecto futuro, diante daquilo que está registrado, algumas pessoas preferem interpretar de um jeito, outros preferem interpretar de outro jeito. Isso gera um pouco de diferença. Mas, no resumo, como nós estamos vivendo aqui e olhando para o futuro, em resumo, vai acontecer uma coisa só. Nós encontraremos com Cristo e estaremos para sempre com Ele. Mas essas etapas, por exemplo, o Antigo Testamento falava que o Messias viria.
Mas o Antigo Testamento não falava que havia um intervalo de tempo da existência da igreja. O próprio Daniel estabeleceu 70 semanas de ano em que Deus gerenciaria a nação de Israel. Aconteceu 69 semanas quando o Messias entrou em Jerusalém, e daí que o Messias seria morto, aconteceu um vácuo, abriu-se um parênteses, que não estava profetizado no Antigo Testamento, que é essa época da igreja, que começou lá em Atos e vai terminar num certo momento. Mas vamos dar uma olhada, a primeira linha de pensamento. Essas 3 barrinhas aqui é desde a cruz, né, quando começou a igreja, e a igreja está vivendo e a gente não sabe quanto tempo ainda vai estar pela frente. Essa primeira linha de pensamento é se chamar de amilenismo, isto é, não vai acontecer nada daqui para frente a não ser a volta de Cristo. E aí a gente consome todas as coisas e a gente vai estar com Ele na eternidade. Essa linha de pensamento considera que não existe nenhum plano de Deus para a nação de Israel. A nação de Israel rejeitou a Cristo, e agora o povo de Deus é a igreja, e agora Cristo vem, julga o mal, abriu-se a eternidade. Ok? Tranquilo? Muito prático, muito simples. É o chamado de amilenismo. Então, quando se fala que a Bíblia fala de amilênio, não, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então, eles consideram muito sentidos figurados, e o livro de Apocalipse é alguma coisa que já aconteceu para eles. Outra linha de pensamento fala que nós estamos vivendo a época da igreja. Então, o povo de Deus agora é a igreja, e de repente começa uma tribulação mundial. E a igreja entra nessa tribulação. No final da tribulação, Cristo volta e começa então 1 milênio, 1000 anos de reinado de Cristo sobre a terra, essa terra. Então, essa posição se chama pós-tribulacionista. Ela considera o reino de Cristo sobre a terra de 1000 anos, mas ela considera que a igreja vai entrar na tribulação. E a igreja, ela vai ser protegida por Deus dentro da tribulação. Então, pós-tribulacionismo. Qual é o primeiro nome lá? Amilenista. O A significa que não é. Né? Toda palavra grega que quando você coloca um A na frente, ela é negativa. Então você tem a palavra dóquimos, significa aprovado. Se você colocar adóquimos, um A na frente é reprovado. Então, milenista é aquele que crê no milênio. Você coloca um A na frente, amilenista. Ele não crê na existência do milênio, do reinado de Cristo, 1000 anos aqui na Terra. A segunda posição é pós-tribulacionista, isto é, Cristo volta no final da tribulação, a igreja, em algum determinado momento, a igreja entra por uma tribulação. E eles acham que é necessário a igreja passar pela tribulação para ser purificada, né? Então, ok, mas Cristo protege a igreja. A terceira noção geral, ela é chamada de pré-tribulacionista. A ideia é que nós estamos na época da igreja, de repente, os mortos em Cristo ressuscitam, só os mortos em Cristo, eles ressuscitam, daí os que estiverem vivos nesse momento serão transformados, serão glorificados, serão arrebatados para o encontro com Cristo nos ares, entre as nuvens. Começa lá, nesse lugar onde Cristo vai levar os crentes, em primeiro lugar começa um período de, um momento de tribunal de Cristo, onde nós vamos ser não julgados ou não purificados para entrar no céu, não. Nós vamos ser avaliados pela vida que vivemos como cristãos aqui. E seremos premiados, então, com os galardões. Após esse período, há uma festa do Cordeiro. Ele vai casar com a sua noiva, a igreja. Isso está acontecendo lá no céu, lá em cima, nesse lugar onde Cristo vai levar. Enquanto, no momento que a igreja é tirada daqui da terra, começa aqui um período de 7 anos, dividido em 2 momentos. 3 anos e meio, 3 anos e meio. A igreja tira, a sociedade se reorganiza por causa da saída da igreja, e aí surge o anticristo, o falso profeta e a besta.
eles vão reorganizar o mundo e a besta ela vai fazer um pacto mundial, ela vai fazer até um pacto com os judeus, vai permitir com que os judeus construam o templo e adorem e voltem a sacrificar no templo. Então, aí o homem vai estar no auge, tudo em paz, tudo tranquilo, mas começam a cair problemas, as 7 pragas, né? Então, a sociedade toda hora tendo que resolver um problema grande. E dois profetas vão estar em Jerusalém pregando para que a sociedade não creia na besta, ele é um enganador. E depois de 3 anos e meio, só resumindo, depois de 3 anos e meio, então a besta e o falso profeta, o anticristo não é que é contra Cristo, mas ele se acha, ele se revela como se fosse o Cristo, o Salvador, o Messias, e até os judeus vão dar uma olhada para ele e até, puxa, parece. Mas só que 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, vão estar pregando por toda a terra, jovens, solteiros, eles vão pregar o evangelho do reino, tentando convencer uma cidade, não entra nessa, é furada. Então imagine a tentativa da sociedade, da humanidade, de tentar se organizar e viver ali a paz que eles querem, e ao mesmo tempo, tanto Deus derramando a sua ira. Aí então, na metade da semana, que é chamada a 70ª semana de Daniel, depois de 3 anos e meio, o anticristo, a besta e o falso profeta rompe o acordo, a aliança que eles tinham tido com Israel, e passam a perseguir Israel. E aí só vai pancadaria, a grande tribulação, como nunca houve. E aí a única coisa que resta para a humanidade, para eliminar Deus, seria eliminar a nação de Israel. Então eles passam com unhas e dentes tentando eliminar aonde a nação de Israel é encurralada no Vale do Armagedon, e aí não tem outra coisa, eles estão prestes a ser extinguidos da terra, então não resta outra coisa eles pedirem para Deus mandar o Messias. E o Messias vem. E quem que vem? Jesus. E os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. E na hora que eles virem Jesus, eles sabem que Jesus tem relação com os gentios, conosco, e tem tantos judeus também que creram, mas muito poucos. Mas aí os olhos deles vão ser abertos, eles vão chorar, eles vão crer, e o arrependimento de que, por que nós não cremos antes? E no momento em que eles estão para ser extintos, Jesus Cristo pisa o Monte Sião, racha no meio e destrói todo o exército que está contra eles. E aí então tem todo um trabalho, início aí, o milênio. Então a ideia, vamos recapitular, bem rapidinho. Nós estamos vivendo a época da igreja, os mortos ressuscitarão, os crentes que estarão vivos são transformados e glorificados, sobem para ter um tempo de avaliação com Deus, enquanto aqui na terra tem a grande e terrível tribulação. Aí nós, como igreja e os salvos do Antigo Testamento, voltamos aí com Cristo, né, mas a gente só volta de carona, só para assistir, né, para Cristo então salvar a nação de Israel e ter uma salvação nacional. Então, a primeira etapa da vinda de Cristo para a igreja, ela será nos ares. Será iminente, não precisa acontecer nada. A segunda etapa, depois que Cristo arrebatou a igreja, 7 anos depois, contadinho, Jesus Cristo volta. Então não é iminente. Ali todo olho verá, porque aí Deus estará trabalhando com a nação de Israel. E aí nós, que estaremos transformados, juntamente os ressuscitados e nós, seremos semelhantes. Nós vamos reinar com Cristo durante o milênio. Satanás e o anticristo, a besta e o falso profeta, o Satanás é preso durante o milênio, mas no final do milênio ele é solto, e aí para seduzir aqueles que nasceram, porque dentro do milênio vai entrar muitos crentes com esse corpo, que restaram da tribulação, que se converteram na tribulação. Então eles entram para o milênio, geram filhos. Esses filhos
não são automaticamente crentes, não é peixe, não é filho de peixe. Terão que crer também, terão que se converter. Mas não vai ter nada contra Cristo no milênio. Mas na hora que Satanás é solto, ele seduz esses filhos para fazer uma rebelião contra um Cristo. Então aí é armado, Jesus Cristo é armado um trono branco nos céus para julgamento dessas pessoas e a abertura e a inauguração do inferno, que até agora não foi inaugurado. E aí a besta, o falso profeta, os anjos os incrédulos serão ressuscitados ali no final do milênio, terão um corpo indestrutível e serão lançados. Os homens não eram para estar junto nessa companhia com os demônios e o falso profeta, mas eles preferiram rejeitar a Cristo em todas as eras da humanidade, até no milênio. No final do milênio, eles preferem estar com Satanás. Então, estarão para sempre em tormento eterno. E aí nós entramos naquela parte azul ali, que seria a eternidade. Essa terceira parte aqui, então, essa terceira linha de interpretação, é a chamada pré-tribulacionista. Eu não sei qual que é a sua visão até agora. O que a gente pode saber é que todas as três, nós estaremos com Cristo para sempre, né? A primeira, de repente, Cristo volta, estaremos com Cristo para sempre. A segunda, entraremos na tribulação, mas estaremos com Cristo, teremos um milênio, estaria aqui. A terceira, antes da tribulação, seremos arrebatados, estaremos. Então, não tem mudança. E nós vamos saber só como será quando passarmos. É a mesma coisa, né? Nazareno, de Belém e do Egito. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que a volta de Cristo é iminente. Qualquer momento ela pode acontecer. A questão da tribulação, eu não vejo razão porque a igreja tem que passar por tribulação. A igreja, todo crente e igrejas passam constantemente por tribulação, mas a grande tribulação não é destinada à igreja, não há necessidade dela passar por isso. O sangue de Cristo é que purificou a igreja. Então a igreja não precisa passar por nada de purificação. Essa é a minha opinião. É o que eu vejo nas Escrituras. E a iminência, Deus nunca trabalha, nós nunca vimos assim Deus trabalhar com dois instrumentos. Deus escolheu a nação de Israel, porque a nação de Israel rejeitou a Cristo, Deus então deu uma separada em Israel, deu uma cegueira para Israel, parou de trabalhar com Israel, começou a trabalhar com a igreja, e em determinado momento Deus vai tirar a igreja e volta a trabalhar com a nação de Israel, porque é aquilo que resta das 70 semanas lá de Daniel. Ok. Tranquilos? Vamos ler o texto então. Talvez você adquira a sua posição pessoal, você já vai ouvir outras pessoas, assim, muito boas pessoas dizendo a respeito da primeira posição, da segunda posição, que a pessoa prefere. Ela acha mais coerente. Até o meu filho, que ele é pastor também, ele prefere a segunda. Acho que os dois preferem a segunda, né? Então, você vai ver pessoas dentro da própria igreja, eu prefiro mais aqui, eu acho mais coerente aqui. Tá? Então, o fato da gente ter uma posição com referência ao futuro é uma leitura que a gente tem das Escrituras, a gente prefere. Então, não tem nenhum problema você falar, não acho que é assim. Mas você tem que dar uma olhada nas Escrituras, você vê como é a sua base dentro das Escrituras. Ok? Vamos lá. Versículo 13. Olha o que Paulo escreve assim, irmãos, olha que gostoso, toda vez que Paulo usa esse termo, Tiago usa muito isso, né? Uma forma de carinho dele, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Algumas vezes a gente olha para o livro de Apocalipse, ou o texto que fala sobre o futuro, eu não entendo nada, eu não consigo entender, a gente não quer saber isso. É interessante, o único livro da Bíblia que tem uma bem-aventurança para aquele que lê, ouve e pratica as palavras do livro, que livro que é esse? É o livro de Apocalipse. É o único livro na Bíblia que fala que existe uma bem-aventurança para aqueles que vão até o livro.
Isso é, a palavra bem-aventurança é felicidade. Você tem a prática de ler esse livro vai fazer bem para nós. Nós vamos entender tudo? Não. Mas o contato com esse livro, ler aquilo lá, produzir de repente imagens na sua cabeça, mas ver no final que todos os anjos, todos os seres lá, quando Deus concretizar tudo, eles vão cantar um hino: grandes são as tuas obras, justos e verdadeiros os teus caminhos. Essa é a conclusão do povo de Deus diante de tudo, quando Deus finalizar tudo. Porque até aquele momento, as pessoas que estarão com Deus, olhando a humanidade aqui, a coisa pegando fogo aqui, eles vão estar falando: mas puxa, Deus não vai fazer, olha lá quantas pessoas estão morrendo. Não, a gente não gosta disso, a gente acha injustiça de Deus. E de repente sai uma voz lá da morada de Deus, do lugar onde Deus está reinando: pronto, acabou. E aí depois de tudo acontecer, parecia que não se encaixava, todos vão olhar que aquele trabalho de Deus foi justo, santo e verdadeiro. Até esse momento, as pessoas que estão lá estarão em dúvidas. Então imagine nós que estamos aqui ainda. Então Paulo fala: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade. Então, sobre aquelas perspectivas de como vai ser a volta de Cristo, ou textos que falam a respeito do retorno de Cristo, a consumação, o que vai acontecer conosco, se eu vou morrer, se eu não vou morrer, para onde a minha alma vai, será que eu vou ficar pendurado lá, purgando, né, os meus pecados? Será que alguém, depois que eu for, será que alguém aqui vai ter que fazer alguma reza brava, alguma coisa assim, para que eu seja beneficiado lá? Será que vai ter que acontecer isso? Então, saber de coisas básicas, né, simples, é necessário. Paulo fala assim: eu não queremos. Então ele está falando: eu, Paulo, Jesus, todo mundo que trabalha, que serve a Deus, nós não queremos que vocês ignorem a verdade. O que é ignorar a verdade? O que é? Como que seria essa atitude? É o imperativo: não ignorem a verdade. Como que nós faremos isso, Rosana? Não se importar, não dar importância, não querer saber, mas muitas... Oi? Não dar crédito. Mas a ideia é que a verdade ela é apresentada. E você fala: não quero saber nada disso, não. Não tem nada a ver comigo. Sabe? A ideia não é a pessoa que não busca saber. É uma pessoa que diante dela, ela não quer nem saber, ela ignora. Então Paulo fala assim, porque Paulo pregou isso. Mas eles estavam com as suas conclusões, ou com os seus achômetros, ou com as ideias. Os gregos tinham uma ideia muito interessante. Eles falavam que o ser humano é dividido em duas partes: a material e imaterial. A material é responsável por todos os erros do ser humano. Tudo que o ser humano faz de ruim é a parte material. Então, a parte material nossa, qual que é? O nosso corpo. E o ser humano tem a parte imaterial, que é chamado, para eles lá, que era chamado de espírito ou alma. O espírito era perfeito. O espírito não tinha nenhum problema. Então, num certo sentido, o espírito estava escravizado dentro de um corpo que só produz coisas ruins. Em outras palavras, a morte era o quê? Para o pensamento grego. Não, era uma libertação para o espírito e para a alma. Porque se o espírito é perfeito, o espírito não tem nenhum errinho, a ideia de Platão, né? O mundo das ideias que é o mundo perfeito, o mundo material é corrupto. Então a ideia deles, a morte é a libertação da alma. Agora ela vai poder ela não está mais escravizada, ela não está mais contida, é uma vitória. Só que a Bíblia fala que da onde vem o mal? Do corpo? Do coração, do espírito, da alma. Quando morremos em Adão, o nosso espírito se desligou de Deus.
E a nossa mente, a nossa alma, é que, estimulada também por desejos que estão naturalmente no nosso corpo, então a alma quer e o corpo está lá aceso. Então é uma combinação. O ser humano como um todo pratica o pecado. O ser humano, ele não é um ser, uma entidade, alguma coisa, sem o corpo ou sem a alma. Ele é holístico, ele é uma coisa só. Mas para o grego, a morte era uma bênção, era uma liberdade. Quando Paulo chegou em Atenas, começou a falar que Deus criou os céus e a terra, isso, tal, tudo nele, tudo move nele, esse Deus todo-poderoso, e Deus veio a esse mundo, na pessoa de Jesus Cristo. Espera aí, Deus, o Espírito pleno, perfeito, se vincular à matéria? Não dá. Ele seria contaminado por isso. Já começaram a achar estranho. Daí quando Paulo fala, ele morreu e ressuscitou, espera aí, a ressurreição era uma grande maldição para eles. Porque era voltar a ter um corpo físico, a ter a existência física. Então seria uma maldição. Nesse momento que Paulo falou da ressurreição, eles falaram, você é um tagarela, outro dia a gente ouve você falar isso. Então, na época que Paulo fala sobre que Cristo ressuscitou e vai voltar fisicamente, isso era um absurdo. Era uma coisa estranha. E hoje o pensamento grego ainda domina. A gente nem quer pensar no que vai ser no futuro. Eu só sei que eu vou morrer e aí eu vou, alma penada por aí, viajando por aí. Alguma coisa vai acontecer. Eu não quero nem pensar. Por isso que a gente fala para todo mundo: morreu, descansa em paz. Não importa, descansa em paz, né? Não importa se é um passarinho, um gato, um cachorro, qualquer coisa, descansa em paz. A gente cria a ideia de que após a morte haverá um descanso. A Bíblia fala, haverá descanso, vida plena, mas haverá tormento. Haverá uma morte, uma existência desligada de Deus. Morte, ela não somente é com referência ao aspecto físico, mas ela é referente a sem vida eterna, sem ligação com Deus. É uma morte existencial, de sofrimento. E é interessante que não importa o salvo, se seja salvo ou incrédulo, morreu em algum momento, em alguma etapa da história, vai receber de volta o corpo, ou para gozo eterno com Cristo, ou para sofrimento eterno. Não é a aniquilação. Morreu a alma aniquilada, como tem algumas religiões que falam que é o nihilismo. Morreu, acabou tudo. Não. Há uma existência eterna. Então Paulo fala, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Esse termo que dorme não é somente aos cristãos que morreram. A gente chama o pessoal chama na linguagem literária de tipo uma figura de linguagem que é chamada de eufemismo. É quando você fala de alguma coisa assim, marcada, pesada, mas uma linguagem mais suave. Então, às vezes, eu não quero que vocês ignorem a verdade sobre aqueles que morreram. Não morreram, né? A pessoa, eu me lembrei do meu marido, eu me lembrei do meu filho. Então, na hora que fala morte, as memórias vêm. Então, a gente fica triste. Então, eles começaram, aos que dormem. Não é que a ideia ali que a alma fica dormindo, né? Mas a ideia é que o corpo, que a morte é como se fosse o corpo dormindo sobre um tempo. Os salvos receberão novamente o corpo, agora novo em folha, e os incrédulos também receberão novamente o corpo, para a condenação eterna. Então esse tempo é como se, a morte, num certo sentido, é como se estivesse dormindo, estivesse esperando. A ideia de que morreu para eles, morreu, acabou. Para a Bíblia, morreu, não acabou. Há uma existência contínua.
Aquilo que Deus cria nunca deixa de existir. Se Deus criou algo semelhante a Ele, vai continuar para sempre. Agora, por causa do pecado, todos estavam destinados à condenação eterna. Por causa de Jesus, há possibilidade de reversão dessa condenação eterna, desse estado eterno de condenação. Então, a morte de Jesus, ela gera novamente a oportunidade de nós vivermos para sempre com Deus. E ele fala assim: não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Demais são as pessoas que são confusas, têm várias ideias aí, mas não têm segurança nessas ideias. Um dia pode ser de um jeito, outro dia pode ser do jeito. Tem pessoas que têm 10 opções. Então, ao mesmo tempo, ela gosta dessa religião, porque fala disso, gosta daquela outra, gosta daquela outra. Ela absorve tudo e vai praticando. Então, e algumas vezes são posições contrárias, mas ela quer ter o quê? Esperança. Então, a reencarnação, a pessoa, depende do estado dela, ela pode se tornar uma florzinha, um cachorrinho, mas pode se tornar uma barata. Então, pelo menos para ter alguma coisa que acalente o coração. E Paulo fala então que a ignorância sobre esse fato produz tristeza, mas conhecer o mínimo sobre isso produz o quê? Esperança. Alegria. Em meio ao quê? Tristezas, tribulações, perdas, saudades. Aumenta o calor da sua esperança, porque e a esperança faz com que você desenvolva o quê? O que a esperança produz em nós? Que lenha que a esperança coloca em nós para que a gente... Perseverança. E a perseverança produz o quê? Paciência. Então, a Bíblia nunca condena a tristeza que nós sentimos quando perdemos alguém que é muito precioso. O próprio Jesus chorou diante da tumba de Lázaro. A Bíblia não condena isso. A Bíblia condena quando a gente começa a culpar a Deus, achando que Ele foi injusto conosco, ou a gente acaba com a nossa vida, dizendo, tudo acabou, não tem mais solução para mim, olha só que Deus foi... Isso é sinal de que eu não tenho esperança. Então aí, a palavra de Deus, a verdade, ela vem acalentar. A palavra e o Espírito Santo vem enxugar as nossas lágrimas e nós começamos a aguardar e dizer aquilo que o final do livro de Apocalipse fala. Quais são as últimas palavras do livro de Apocalipse? Maranata, vem, Senhor. Por quê? Só para escapar do problema que está acontecendo? Não, porque a gente quer se reencontrar. Se tem uma coisa que faz com que a gente pare de pensar nos problemas aqui, faz até rápido, é o reencontro. Nós gostamos de reencontro. O ser humano foi para o reencontro. E o pecado, quando entrou na humanidade, ele se separou. E agora Cristo vem juntar. Pedro entrou num estado de depressão terrível. E o próprio Jesus, quando reencontrou com Pedro, olha como ele foi depois. Que ousadia, que coragem, que ânimo, e que esperteza. Um cara assim, só dava bola fora, mas depois do reencontro com Jesus, do Jesus ressuscitado, tudo fez sentido para Pedro. E agora servindo a Deus. Cometeu alguns vacilos aqui, mas aí quando alguém vem confrontar ele, obrigado. Estamos juntos. Esse reencontro com Cristo. Então Paulo fala, a ignorância produz tristeza. Você quer aumentar a sua esperança? Estude um pouco a respeito dos que dormem. Vamos lá ver se...
Aí a pergunta que talvez a gente faria é: será que a ressurreição é verdadeira ou não? A igreja de Corinto é uma cidade muito grande, muitos gregos, que pensavam a respeito de que a morte libera a alma, então acabou todo o sofrimento. É um absurdo pensar que nós seremos ressuscitados. Voltaremos à matéria junto. Só que é diferente agora. Então, por causa da ignorância deles, eles se entristeciam, né? Olha só que Paulo fala a respeito da ressurreição, porque alguns cristãos não aceitavam a ideia da ressurreição. Então, Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 16 e 9, ele fala assim: por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, se vocês creem que mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. É vã a fé que vocês têm. Quer dizer, vocês estão crendo para quê? Só por causa do coffee time? E vocês, se Cristo não ressuscitou, vocês ainda permanecem nos seus pecados, porque a ressurreição é a evidência de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, porque ninguém ressuscita se não fosse santo. Então, se Cristo não ressuscitou, o nosso pecado não foi redimido, nós permanecemos com a nossa condenação aqui na nossa mochila. Não temos redenção. E ainda mais, Paulo fala, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. E aqueles que morreram em Cristo, Zé Fini. Acabou, não tem esperança, estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, isto é, nós que estamos tentando viver uma vida assim que agrade a Deus, e para fazer isso, nós rejeitamos, nós falamos não para várias coisas que nós gostaríamos até de fazer, mas não queremos aborrecer, não queremos entristecer a Cristo. Então rejeitamos e queremos ter uma vida que glorifica a Deus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Porque muitos estavam morrendo cedo porque testemunhavam que Cristo é. Então eles perderam. Cristo foi um azarado. Aos 33 anos, perder a vida. Quantas pessoas testemunharam, não negaram a Cristo e morreram por causa do que criam? Então, se a única coisa que pertence ao ser humano é viver essa vida, essas pessoas são os mais infelizes. Eles pensavam que tinham uma vida com Deus, mas não têm. Então, a ressurreição de Cristo, logicamente, não somente ela tem evidência, mas logicamente, pelo raciocínio humano, ela é uma verdade. Vamos ao versículo 14. Paulo então vai ensinar um pouquinho a respeito daqueles que dormem, aquelas pessoas que estão ali sendo perseguidas em Tessalônica, e algumas pessoas ali, parentes, pais, mães, irmãos, filhos dos tessalonicenses que morreram e crendo em Cristo. Paulo fala no versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Que coisa fantástica! Os que dormiram em Cristo virão novamente, juntamente com Cristo. Os evangelhos falam que Lázaro morreu e foi estar junto com Abraão no paraíso. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, Abraão não é mais a pessoa principal nesse lugar onde os crentes estão esperando a ressurreição. É o próprio Jesus. Efésios fala que ele levou cativo o que estava em cativeiro. A ressurreição propiciou que Jesus pudesse redimir até o paraíso, até de lugar, para um lugar melhor. Tem várias opiniões sobre isso, não é o momento agora para isso, mas alguém que dorme em Cristo, a partir desse momento, desfruta da companhia de Jesus. E aonde Jesus for, vai junto.
quando Jesus voltar, voltarão com ele. Versículo 15. Então aí Paulo vai começando a dar alguns detalhes de como que vai ser com aqueles que dormem em Cristo. Ele fala então: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. O que Paulo fala aqui não é minha opinião. Paulo fala, não é minha opinião. O que eu estou falando para vocês aqui é o que o Senhor falou para mim. É pela palavra do Senhor. Não é o meu achômetro. Não é o meu coração aqui. Ou é alguma coisa que eu estou sensibilizado e eu acho que é assim. Não. É pela palavra do Senhor. Isto é o que Jesus me ensinou. Paulo, depois da sua conversão, ele tentou pregar lá em Jerusalém, não deu muito certo, e falou, volta para sua terra. E nesse tempo ele ficou 13 a 14 anos. E o próprio Jesus ressuscitado ensinou Paulo a respeito do Evangelho e a respeito de tudo. Então, os 11 apóstolos que foram apóstolos, eles viram Jesus ressuscitado e foram ensinados por Jesus. Paulo não recebeu a mensagem do Evangelho de outra pessoa. Ele viu Jesus Cristo ressuscitado e foi ensinado pelo próprio Jesus. Esse é um critério para uma pessoa ser considerada apóstolo. Então nós temos os 12 que exerceram o ministério, aqueles que viram Jesus Cristo pessoalmente ressuscitado e receberam o Evangelho diretamente por ele. Nenhum outro pode ser apóstolo porque não recebeu o ensino direto de Jesus. Porque esse ensino que os discípulos, os apóstolos receberam de Jesus, foi registrado nos evangelhos. Então não há necessidade de mais alguém ensinar o evangelho, porque se ensinar outro evangelho, será maldito, será amaldiçoado. Então a base do ensino do Novo Testamento foram as colunas da igreja, os apóstolos, que viram Jesus ressuscitado e receberam dele direto. Então Paulo está falando aqui, eu fui ensinado por Jesus, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Ainda eu declaro o seguinte para vocês, eu passo essa informação para vocês. Olha o que Paulo fala. Nós, os vivos, naquele momento Paulo estava vivo. Ele fala, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Isto é, na trajetória, Paulo morreu já, então ele já não está mais nessa categoria. Agora, eu e você estamos nessa categoria. Não sei por quanto tempo. Eu estou na fila, mais na frente de vocês, para já daqui a pouco não estar nessa categoria. Eu estou na frente. Alguns amigos meus estão passando na minha frente. Não sei se Deus queria eles mais, gostava mais deles e queria eles antes, mas eu estou na fila aqui. Então, nós os vivos, os que ficar... O que é os vivos aqui que Paulo está falando? Ele está falando aqueles que ficarem até a volta do Senhor. Porque hoje Paulo não estaria nessa categoria. Ele fala, de modo nenhum precederemos os que dormem. O que significa isso? Paulo está falando, ou eu vou me colocar no lugar do Paulo, porque Paulo já dorme, já está na categoria daqueles que dormem. Então, nós aqui, de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem. O que é preceder? O que é preceder? A ideia é, não vai acontecer algo antes para nós do que para os que dormem. Então a ideia aqui é, vai acontecer algo antes para aqueles que dormem e depois para nós. Não ao mesmo tempo, mas na linha de acontecimentos, os que dormem estão na nossa frente. Ok? Tranquilos? Mesmo que seja um segundo, mas na linha histórica da consumação, algo vai acontecer primeiro com os que estão mortos em Cristo. E depois para nós. Então aí Paulo começa a expandir essa ideia. Versículo 16. Então a ideia aqui é, os mortos precederão os vivos.
Isto é, vai acontecer alguma coisa antes com eles e depois conosco. Então vamos ver aqui. Aí Paulo então vai detalhar. Olha só o que ele fala. Porque o Senhor mesmo, isso é, tudo depende de Jesus, dada a sua palavra de ordem. A coisa incrível aqui é que nada acontece nos céus e na terra sem a palavra de Deus, sem a ordem, sem a permissão. Então a ideia aqui, que nós vamos tratar da ressurreição, a ideia é que a ressurreição é um ato soberano de Jesus. A ressurreição não é um acidente, um cataclisma, de repente, sei lá, um acidente, de repente cria-se uma energia lá e os mortos ressuscitam. Não, é Jesus falando, é agora, ressuscitem. Se lembra lá com Lázaro? É alguma coisa semelhante assim. Como Lázaro ressuscitou? 3 dias, já estava fedendo. Quando Jesus chegou lá, ele leva uma bronca. Primeiro ele leva uma bronca. De quem ele levou a bronca? Da irmã de Lázaro. Se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. O que o senhor estava fazendo? Olha a bronca que ela recebeu. Também a tristeza lá deixa a gente meio fora da casinha, né? Daí tinha as carpideiras. Eram mulheres que eram pagas para chorar em velório. Elas estavam chorando, lá. Aí Jesus falou assim, não, calma, ele está vivo. Elas começaram a dar risada de Jesus. Tirar sarro de Jesus. Gozarem da cara de Jesus. Esse cara está maluco. É impossível, já está 3 dias, está meio já fedendo. As bactérias, o corpo nosso gera vários líquidos, algumas coisas assim, que até determina o tempo da morte já. Então, há um processo gradativo e ele fala, já deve estar nesse processo, já está fedendo. E aí, o que acontece? Tirem a pedra. Deus deu uma ordem para os homens, tirar a pedra, até tirar a pedra, ok. A pedra devia ser muito redonda, alta, alguma coisa assim, pesada. Aí, o que Jesus Cristo faz? Dá uma ordem. Lázaro, vem para fora. A ressurreição, Paulo está falando aqui, dada a sua palavra de ordem. A ressurreição, tanto de mortos, de salvos ou não salvos, ela depende, ela está intimamente ligada ao poder de Jesus. Ele falou lá, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para dar e recuperar. Agora, quando ele dá, ele passa a ser o quê? Morto. E mesmo morto, ele consegue se auto-ressuscitar. Não consigo explicar. Mas vocês estão entendendo com quem a gente está trabalhando? Quem é o nosso Jesus? Então, num determinado momento, somente Ele sabe, ninguém pode forçar. Não adianta, nós podemos orar para que isso aconteça, devemos orar, mas o tempo não compete a nós. E Ele vai dar a sua palavra de ordem. Aí, quando Ele dá a palavra de ordem, vai ser ouvida a voz do arcanjo. Talvez não para a terra aqui. Lá, a voz do arcanjo é como se fosse uma convocação para a igreja. Como se fosse uma convocação de vamos! Sabe aquela ideia assim daquele exército está parado contra os inimigos, ali o exército está parado, e daí o rei, o general, ele fala, agora! E aí todo mundo fala assim, legal. Nos filmes, o que você vê? Essa é a palavra aqui, esse é o termo aqui. No filme que você vê, todo mundo fica, ninguém sai correndo sozinho, ninguém vai, todo mundo está olhando pro general ali, pro rei, pro capitão. Na hora que ele fala, agora o que faz, o que os soldados fazem? E sai assim, desembestado. Então, a ideia da voz do arcanjo aqui é como se fosse uma
convocação, é a hora da batalha. Então, no caso aqui, seria mais com relação à igreja. A igreja será convocada para ir à presença de Cristo. Então, primeiramente teria o tribunal, a avaliação dos cristãos. Os cristãos são tirados, né? Não precede, então tem essa ordem assim. Aí o que acontece? É ressoada a trombeta de Deus. Trombeta sempre está relacionado a Israel, ao povo de Deus do Antigo Testamento. Então, ao mesmo tempo, o anjo é ouvida a voz do arcanjo e, ao mesmo tempo, a trombeta. Então, é um som para a igreja e é um som para Israel. É a ideia, de repente, quando Deus para de trabalhar com a igreja, através desse evento, e vai reiniciar o trabalho com Israel. A coisa pode ser que aconteça somente lá na presença de Deus, não acontece aqui, mas é o protocolo da consumação. Então, ressoada a trombeta de Deus, então, Jesus Cristo dá a sua ordem, o arcanjo fala, faz uma voz, e é ressoada a trombeta de Deus. Então, Jesus desce dos céus, ele vem dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, acontece isso nos céus, Cristo vem de lá, então os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Então, a ideia é de que os mortos em Cristo não precederão, isto é, eles precederão a nós não precederemos a ele. Então, a ideia é de que vai ter uma mudança radical na história do programa de Deus sobre a humanidade. Então, voz do arcanjo, trombeta de Deus, ordem de Cristo, e aí ele desce e os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E aí Paulo continua. Esse versículo 17, tenta imaginar, fecha os seus olhos aí, olha só. Não precisa fechar não, mas vamos junto aqui, mas dá para imaginar. Ele fala, depois, então os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, isto é, ficarmos vivos até essa época, Paulo já não está mais aqui, seremos arrebatados juntamente com ele. Então, os mortos ressuscitam aqui, e aí nós seremos transformados, glorificados, e juntos seremos arrebatados. Entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, a volta de Cristo é parado no meio do caminho aí. Então, nós encontramos com ele nos ares. Então, não sei o que a humanidade aqui na Terra vai ver. Nós, como não ignoramos, nós vamos saber, isso que está acontecendo. A humanidade sem Cristo, ela não sabe o que está acontecendo com a igreja. Ela não sabe o que está acontecendo conosco. Ela não tem esperança. Então, é tudo confuso. O que está acontecendo? Não sabe. Nós que temos na memória, no coração, esses eventos, nós vamos entender. Então, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Sim. Esse estado que nós chegarmos, na hora que vai acontecer isso, nós chegaremos num estado de tantos mortos que ressuscitarão com o corpo glorificado e imorrível, né? É um corpo que não imortalizado. Nós também seremos glorificados, imortalizados e juntos, abraçados. Primeiro o encontro começa aqui, daí a gente sobe junto, e aí a gente reencontra com Cristo lá. E aí estaremos, mesmo que venha um tribunal de Cristo para nos premiar a bodas do Cordeiro, é para sempre. Não há mais possibilidade da gente não estar mais com Cristo e estarmos com quem morreu em Cristo. Gente, se tem uma coisa, crente é farrista, já perceberam? Vocês acham que a gente vai deixar por pouco isso aqui? A bagunça que a gente vai fazer aqui, com todo o temor. Imagine a gente reencontrar pessoas. Abraão, José, os nossos parentes, nossos amigos. A gente subindo junto. Então, dá para descrever como será esse reencontro? E o próprio Jesus, a gente vê.
Não tem coisa igual. É reencontrar para ficar para sempre. Algumas vezes, alguns reencontros, a gente reencontra a pessoa, mas a gente... mas ele vai embora. Não vai ficar, não. Nem Jesus vai mais se ausentar. A presença dele está em todo lugar, mas fisicamente nós estaremos para sempre com ele. Eu acho que dá para a gente imaginar, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Porque Paulo fala várias vezes que as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor, ela é infinita, é riquíssima. Não dá para a gente medir. Paulo somente quer que a gente não ignore essas coisas, porque isso daqui dá esperança. Mas que a gente não fique inventando detalhezinhos. Espere, seja paciente, persevere. E você vai ver. Quando as cortinas, o livro de Apocalipse, a palavra dá a ideia de abriu-se as cortinas. Quando essa cortina será aberta, a gente vai ver o que é o amor de Deus. Por que o próprio Jesus se sujeitou a morrer por nós. Porque Ele, ontem nós tivemos um casamento com a listinha, a Aline correndo para lá e para cá, tinha música. Antigamente eu memorizava, mas eu tive que usar meu celular para ver o que era cada coisa. E teve alguns errinhos assim e tal. E foi um evento bonitinho, assim, a gente se esforça. Agora imagine um evento produzido pelo próprio Deus. Olha como Paulo termina esse texto. Vamos ler junto? Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Novamente. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Consolem. A ideia de consolar é a mesma a tarefa do Espírito Santo faz conosco, né? Ele é o consolador. Ele não chora. O Espírito Santo nunca vai nos proibir de ficar triste. Nunca vai nos proibir de chorar. Mas ele vai redirecionar o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração para o que vai acontecer. É interessante que quando Jesus Cristo, ressuscitado, se reuniu com seus discípulos, deu ordem para eles, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí, depois de ter dado essas ordens, ter dado Pedro, pastoreia os meus cordeirinhos, aí ele começou a subir. E os discípulos... Jesus sumiu entre as nuvens e os discípulos... O que aconteceu? Enquanto eles estavam olhando para os céus, de boca aberta, embasbacado, nunca, que evento, que coisa maravilhosa, mas Jesus está indo, então está doendo. Ao mesmo tempo, nunca viram. O que acontece? O que aconteceu? Fala. Não, vai vir depois, mas eles estavam ali, num campo aberto, só. Todo mundo estava trabalhando. Quem não tinha interesse por essas coisas, estava curtindo a sua vida. Só eles ali tiveram esse privilégio de verem Jesus subindo e ficar lá dentro. O que aconteceu? O anjo veio falar com eles. E falou o que ele? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. O que vocês estão... Ele condenou eles? Mais ou menos. A ideia é, ok, beleza, viram? Muito bem. Gente, vamos trabalhar.
Vocês vão ficar aqui? Vão montar um altarzinho aqui da ascensão? Não. Do mesmo jeito que ele foi, então não chore, ele vai voltar. Vão trabalhar, vão servir a ele, vão cumprir as ordens que ele deu para vocês. Então, a partir de hoje, nós aqui, ninguém pode se dizer, não sei como que vai ser, se vai ter ressurreição, se não vai, quem que vai ser primeiro, não sei. Então a gente já não é mais ignorante. Quando ele virá? Não tem nada que precisa acontecer para que Cristo volte. A volta de Cristo é iminente. Ele até fez alguma comparação. Ele não vem como ladrão, ele vem como ladrão. Ele não vai ser um ladrão que vai vir. Mas ele vem como ladrão. Isso é de surpresa. Você não vai estar preparado. A qualquer momento pode acontecer isso. Estarão 2 trabalhando no campo. É rápido. É num piscar de olhos. Enquanto isso, vamos obedecer, vamos manter aquilo que Cristo quer que a gente seja e vamos fazer a nossa fé frutificar. Para não sermos envergonhados quando Ele voltar. E para que, quando a gente subir com Ele no tribunal de Cristo, a gente seja honrado. E tenha a alegria de ter servido a Ele. Eu imagino, eu sei que eu vou ficar, ao mesmo tempo, alegre e triste, mas das oportunidades que eu perdi. E saber que eu poderia ter produzido mais com a minha vida aqui. Glorificado mais a Deus, servido mais a Deus, dedicado mais. Então, uma coisa será bem interessante, o próprio Paulo fala isso, né? Que ele vai nos presentear. E até com coroas, alguns vão receber coroas. Não senhoras idosas, é claro, né? Coroa. E o que essas pessoas vão fazer, pelo entendimento que eles vão ter de Cristo? Não é que eu não quero. Não. Eles vão colocar aos pés dele. Não, Senhor. Tudo isso é tua glória. Ai, ai. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Enquanto Cristo não vier, nós teremos tristezas. Nós enfrentaremos lutas. Nossa fé vai ser colocada em xeque. Nossa alegria, nossas energias vão cada vez se esgotar. Tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida. Nós devemos aproveitar ao máximo ela, se são de Deus. Mas também muita coisa. O próprio Moisés disse, né, que no máximo a vida do homem é 70 anos, vindo depois disso é canseira e enfado. O próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, basta cada dia o seu mal. O Evangelho não esconde a realidade da vida, mas ele estimula a gente a perseverar, a aguardar a bendita esperança da igreja, que é o dia da volta de Jesus Cristo, o retorno. O que nós vimos hoje? Que a esperança da parousia de Jesus produz alegria em meio à tristeza. Esse é o maior recurso para nós não entrarmos em depressão profunda. A depressão pode até acontecer, mas a esperança da parousia nos resgata. O desânimo pode até acontecer, o luto pode até acontecer, mas a esperança da parousia nos resgata, nos arrebata. Então, esses salvamentos, esses arrebatamentos que nós estamos tendo no dia a dia aqui, são um treinamento, um drive, né, um drive-thru aí, para o dia que nós seremos arrebatados. É interessante,
a ênfase em escatologia nos nossos dias tem acabado. Vocês estão percebendo? Quase ninguém fala mais sobre a volta de Cristo. É como a gente deve viver feliz aqui. Mas teve uma época na sociedade, nos anos 50, anos 60 aí, foi a época que mais as igrejas falaram sobre a volta de Cristo, a vida com Deus na eternidade. Você sabe o que aconteceu? Qual que foi o efeito? Que quando você fala sobre a eternidade, você começa a pensar nas coisas lá de cima. Lá. Então dá a ideia que parece que a gente começa a esquecer das coisas aqui. Não. Foi a época que mais se construiu hospitais e escola. Os crentes construíram. É interessante. Quanto mais a gente pensa no futuro, na vida com Deus, mais a gente age aqui.